Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Estamos entrando no segundo mês do programa. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando, que já acompanharam os nossos programas, que estão maratonando aí os nossos programas às terças-feiras à noite. Então, muito obrigado realmente pelo carinho de vocês. Estamos estudando, como a gente já vem falando aqui nos nossos programas, esse livro do Marcel Benedetti, o livro Animais, Tudo o que você precisa saber, uma edição da Mundo Maior Editora, um livro lançado em 2009. Estamos usando a versão 2010 deste livro, que é a segunda edição. Então vamos lá, hoje é o nosso sexto programa. Então vamos para a questão de número 6. Vamos ver o que as pessoas perguntaram para Marcel Benedetti a respeito da espiritualidade dos animais, né? A dúvida, né, dos nossos companheiros que acompanhavam o programa Nossos Irmãos Animais da Rede Boa Nova de Rádio, e esse programa que acabou dando origem aí a esse livro e outros livros de perguntas e respostas do Marcel Benedetti. Então vamos lá, questão número 6. Meu cachorrinho morreu. Sei que o Espiritismo é uma doutrina de consolação, mas até mesmo em relação aos animais, há como me consolar? Uma pergunta muito recorrente, uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Faziam, né? Não só para o Marcel, fazem para a gente também, né? No nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Então é uma pergunta muito comum. Então vamos ver a resposta do Marcel sobre essa questão. Uma pessoa nos contou sobre um caso envolvendo Chico Xavier e seu cão. Aliás, tem várias histórias, né, do Chico Xavier envolvendo animais. Ele tinha em sua casa cerca de 100 animais, entre cães e gatos. Nesta grande família que vivia sob seus cuidados, havia um preferido, né? E vamos combinar, né? Se até o Chico tinha um preferido, imagine nós, né? Nós também temos, né? Bom, seu nome era Dom Pedrito. Era um cão sem raça definida, muito brincalhão e simpático, que o distraía com suas peripécias. Certo dia, Dom Pedrito distraiu-se e saiu para o meio da rua sem perceber que um automóvel vinha em sua direção. Não tendo tempo de desviar do veículo, chocou-se com ele e desencarnou rapidamente. O médium, ao receber a má notícia, entrou em depressão. Olha só, Chico Xavier em depressão por conta de um animalzinho. E ele acabou até adoecendo, né, o Chico. Seu abatimento foi tal que se acamou por várias semanas. Vou fazer um parênteses aqui, né, porque essa história realmente é uma história muito impactante, né, do Chico Xavier. E serve, né, para pelo menos a gente, de uma certa forma, acalmar o nosso coração quando a gente fica triste, né, por conta de um animalzinho. É natural, né, que a gente fique. Todo mundo que já passou por essa experiência tão difícil, né, sabe que realmente perder um animalzinho é como perder um membro humano da família. E a gente vê, né, que o Chico Xavier, com toda a sua grandeza espiritual, com toda a sua evolução espiritual, o Chico também era um ser humano. Às vezes a gente acaba colocando o Chico num patamar tão acima, e claro que ele era uma pessoa diferenciada, estava muito acima de todos nós, mas nesse quesito, inclusive em relação aos animais, o Chico também sofreu, também entrou em depressão. É claro que a gente não deve, então quer dizer que eu vou poder entrar em depressão porque o Chico entrou? Não, mas é para a gente entender que o quanto, né, os animais fazem a diferença nas nossas vidas, né, e fazia a diferença na vida do Chico também. Então, continuando aqui, né, o que o Marcel nos falou, o que ele nos deixou no livro. Então, o abatimento do Chico, ele acabou se acamando por várias semanas, né, porque ele ficou muito abatido realmente com a situação. Bom, os amigos vinham visitá-lo, tentando animá-lo. Foi necessário que o tempo passasse para sair desta fase. Mas ele não esquecia o amigo desencarnado. Depois de algum tempo, o amigo espiritual Emmanuel manifesta-se para ele e avisa que um cão o seguia quando ele andava por uma via pública, e explicou que era o Dom Pedrito que retornara ao lar. Chico, feliz, recolheu o cão e voltou para casa, onde encontrou um amigo a quem relatou o ocorrido. Segundo esse amigo, Chico explicou que era a 5ª vez que o Dom Pedrito voltava para ele. Veja, se o Chico Xavier, com toda a sua compreensão da espiritualidade, sofreu com a perda de um amigo animal que já tinha retornado antes para ele 4 vezes, não nos sintamos diferentes por sofrer uma separação traumática como é a desencarnação.
mas que a gente tem em mente que eles voltam para nós quando tiverem que voltar. A gente sabe, né, que a grandeza espiritual do Chico Xavier era algo assim indescritível. O Chico tinha méritos para saber dessa informação, né, que o Dom Pedrito estava voltando para ele pela 5ª vez. O Chico tinha méritos para que o Dom Pedrito realmente voltasse para ele, não só ele sabia como o Dom Pedrito estava voltando. E a gente fica se perguntando, né, será que nós temos todo o mérito que o Chico Xavier tinha? Não sei. Não posso responder por mim. Eu não tenho todo esse mérito. Mas eu falo para vocês que eu peço em minhas orações, sim, para que aqueles animaizinhos que faziam parte da minha vida, que estiveram comigo durante um tempo, que eles possam, se possível, retornar para o meu convívio. Eu falo aqui pela minha paçoquinha, para quem já acompanhou as nossas palestras online. A paçoquinha, ela sempre... Eu tenho 3 cachorras e um gato. E a paçoquinha era a nossa 4º elemento. Na época da paçoquinha ainda não tinha o gatinho. E a paçoquinha, nesse ambiente onde eu faço as gravações do Jeff, é um ambiente que tem uma escada caracol e só ela subia. Só ela conseguia subir porque ela tinha, né, as pernas mais compridas, então ela subia com facilidade as escadas. E vira e mexe, quando eu estava fazendo ao vivo as palestras ou gravando, ela vinha aqui, subia aqui no meu colo e dava um jeito de aparecer nas lives. Quem já acompanhou as nossas lives sabe do que eu estou falando. E eu sinto muita falta dela, apesar de ter outros animais aqui. E peço sim, com muito fervor, se for possível e permitido, que ela possa retornar aqui para o nosso convívio e quem sabe, por que não, voltar aqui a participar das nossas lives. Minhas outras cachorras não conseguem subir, elas têm perninhas mais curtas, não conseguem subir. O Chorãozinho, que eu sempre faço fotos com ele, né, pessoal que me acompanha nas redes sociais, ele é pequenininho, ele não consegue subir, ele só consegue subir se eu trouxer ele aqui no colo. Então eu peço sim, pela minha paçoquinha, se for possível e permitido, que ela possa voltar. E mais do que isso, peço também, se for possível e permitido, que eu possa saber que é ela. E aí a gente fica naquela questão, mas será que a gente tem condições de saber quando o animalzinho volta pra gente? Às vezes por um detalhe, às vezes por um comportamento, às vezes pelo olhar do animalzinho a gente consegue identificá-los. Mas como o nosso amigo Marcel disse aqui, eles vão voltar, se tiverem que voltar, no tempo que não é o nosso, não é necessariamente aquilo que nós desejamos. E se tiverem que voltar, eles vão voltar. E Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso querido Mestre, nosso divino Mestre e Salvador, os nossos amigos espirituais, eles sabem das nossas necessidades, sabem das necessidades dos nossos animaizinhos. Então, se eles tiverem que voltar um dia, eles vão voltar. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que estão passando de repente por esse luto, que já passaram por essa situação e ficam com essa dúvida, puxa, será que o meu animalzinho pode voltar? Pode. Quando? Não tem como saber. Mas às vezes em pequenos detalhes, em pequenas atitudes, a gente pode às vezes identificá-los. Então, independente deles voltarem ou não também, que a gente tenha em mente que existem inúmeros animaizinhos precisando de um lar, precisando serem adotados, precisando receber o carinho e o amor que aqueles que gostam dos animais têm. Então que a gente pare para pensar a respeito disso e, se for permitido, quem sabe eles possam voltar para a gente. Para finalizar o nosso programa de hoje, né, uma mensagem aqui de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus e que com certeza é uma mensagem consoladora para todos nós. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E nós todos que choramos, para quem já chorou por um animalzinho, para quem ainda chora por um animalzinho que desencarnou, não tenho vergonha não. Não é vergonha nenhuma chorar. Não é vergonha nenhuma demonstrar sentimentos. Vergonha são aquelas pessoas que por inúmeros motivos maltratam animais. Vergonha são aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento no coração. Então, se você tiver que chorar por um animalzinho que partiu, chore. E se for possível e permitido, um dia ele voltará para você, com certeza. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa, Estudando Marcel Benedetti. Semana que vem estaremos de volta em mais uma edição do nosso programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.